Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil aqui do curso preparatório, e a gente continua falando sobre a posse. Bom, a gente vai falar hoje sobre os efeitos jurídicos da posse. Como eu já tinha dito e estou reiterando diversas vezes, esse é um dos elementos, um dos planos mais importantes dessa matéria. Porque veja lá, vamos à teoria geral do direito um pouquinho para a gente fazer uma pequena abstração e tentar entender o contexto das coisas. Vamos lá. Quando a gente fala que houve a posse, a gente explica o que é. O que é a posse? É o domínio econômico da coisa, o domínio físico. É a pessoa que toma a posse e pode usar um dos 4 poderes da propriedade, né? O uso, o gozo, enfim. A gente está falando de um fato, certo? Fulano de tal invadiu o prédio e a partir de então subtraiu a posse do proprietário e é ele quem exerce essa posse. Isso é um fato. O mundo do direito, ele vai trabalhar por meio dos fatos e ele vai pegar estes fatos e vai atribuir consequências jurídicas. Então, o que ele vai dizer lá? Por exemplo, olha, essa posse ela teve um início violento. Então, por quanto durar essa violência, não vai ser possível dizer que essa posse ela é limpa, ela vai poder produzir efeitos maravilhosos para aquele que invadiu. Mas, uma vez que cessou a violência, aí a gente vai ter um outro olhar para aquilo. Cessou a violência e o proprietário nada fez para retomar a sua posse e poderia ter feito isso, então a gente vai olhar a coisa sobre um outro ponto de vista. A gente vai pensar o seguinte, olha, a pessoa já está lá, vamos imaginar que ela percorreu todo o transcurso de tempo suficiente que a lei vai dar para aquela espécie de bem e, portanto, ela preencheu todos os requisitos. Ela vai passar, portanto, a ser a protegida pelo sistema, que vai dizer, olha, tem que ter função social da propriedade. Quem está cumprindo a função econômica dessa propriedade, portanto, dando uma destinação social a ela, é o possuidor, não é o proprietário, que não está nem aí, não está indo atrás. Então, nessa situação, a proteção do ordenamento vai ser voltada, a partir daí, para a pessoa que vai passar a ser titular do direito subjetivo de requerer a declaração e o reconhecimento do Estado juiz de que ele pode usucapir aquele imóvel e retirar a propriedade daquele, inicialmente, do proprietário, e passar a ele mesmo ser o proprietário, e aí a passar a ter o título e a gozar dos 4 poderes da propriedade. Olha só. O que a gente está fazendo aqui? Veja, ainda estamos na abstração. Pegando um fato e atribuindo a ele consequências. Quando a gente fala em efeitos jurídicos da posse, que é o objeto de estudo dessa aula, a gente está falando justamente disso, exatamente disso. A gente vê um fato, teve a posse, mas quais serão as consequências dessa posse se tal coisa acontecer ou tal coisa não acontecer? Então, esse é o nosso panorama geral. Vamos para a primeira consequência, para o primeiro efeito jurídico da posse, e esse muito importante, que a gente vai falar agora da uso capião. Uso capião é justamente e literalmente isso, tomar pelo uso. É exatamente isso que significa. Então, é um modo, primeiramente, esse é um modo, a uso capião, ou o uso capião, tanto um quanto o outro, o termo aceita, é um modo de aquisição originário da propriedade. Então, se você, por exemplo, usucapiu um imóvel, você vai passar a ser o proprietário daquele imóvel, de forma originária, ou seja, nenhum vício decorrente da propriedade anterior vai passar para o novo proprietário, para aquele que usucapiu o imóvel. Então, o tomar pelo uso, ele vai considerar justamente 2 elementos. Primeiro, o decurso do tempo e o segundo, a inércia do proprietário, que é quem tinha o interesse maior em tomar das mãos daquele que tomou anteriormente a sua propriedade, a sua posse, desculpa. Então, bem,
o uso capião ele vai incidir sobre qualquer possuidor, independentemente se ele agiu de boa fé ou se ele agiu de má fé. Veja, nessas situações, é claro que o ordenamento ele vai dar tratamentos diferenciados. Então imaginemos, se você agiu com boa fé, você vai ter, aí qual que vai ser a consequência que o sistema vai dar? Prazos menores para poder ter direito ao usufruir aquele bem. Se você agiu de má fé, os prazos vão ser maiores, porque o ordenamento vai te punir por conta dessa sua transgressão inicial. Mas ainda assim, e aí a gente retoma aquele assunto da discussão sobre a função social da propriedade decorrendo a função social da posse. Porque mesmo assim, o ordenamento vai dizer, passado determinado transcurso do tempo e sendo observado a inércia do proprietário, você vai passar a ter direito subjetivo a usufruir aquela coisa. Mas vou além. Quais são os elementos que caracterizam a inércia do proprietário? Eu destaco, que é o que se diz, né? A posse tem que ser mansa, pacífica e contínua. Então, posse mansa, posse pacífica e posse contínua é justamente os elementos que caracterizam o quê? A inércia do proprietário. Porque veja, se você é proprietário e alguém invade o seu bem imóvel ou toma a posse do bem imóvel, por exemplo, você tem direito de requerer ao Estado juiz que se valha de todos os elementos à disposição do Estado e na forma da lei para que seja retomado aquela posse, para que seja restituída a sua posse, porque afinal de contas, você é o proprietário, você tem o título, você tem os 4 poderes da propriedade. Mas, se lhe é subtraído um dos poderes da propriedade, no caso pode ser o uso, o gozo, e você nada faz, você permite que esse possuidor, tanto de boa quanto de má fé, ele exerça uma posse mansa, contínua e pacífica, se isso for somado ao decurso do tempo, ou seja, passou determinado tempo, nessa situação você vai poder perder a propriedade daquele bem em preferência àquele possuidor, ok? Este, na verdade, é o efeito mais importante da posse e o que mais detidamente tem que ser trabalhado, ok? Ademais, um outro efeito, o direito aos frutos. Aí a divisão ela vai ser muito clara. Então veja como aquela classificação, lembra sempre dos 3 eixos que importam para o estudo da matéria. A classificação, efeitos e a defesa da posse, ok? Veja por que é importante retomar os conceitos da classificação. Porque se a posse ela se deu de boa fé, o possuidor vai ter direito a perceber os frutos da coisa, com exceção daquele pendente no dia em que ele perde a posse. Então veja, ele permaneceu de boa fé e ele permaneceu em determinado bem que lhe rendeu frutos. E ele foi lá e colheu os benefícios desses frutos, colheu literalmente os frutos. Ele vai poder perceber essas vantagens em detrimento do proprietário, enquanto ele esteve na posse. Mas, se de má fé, ele não vai ter direito aos frutos. A única coisa que ele vai poder recuperar são as despesas que ele teve, ok? Então veja, o ordenamento vai dar tratamentos diversos em punição àquele que agiu com má fé e em benefício daquele que agiu de boa fé, ou seja, estava violando um direito de propriedade no exercício da sua posse, mas não tinha conhecimento sobre o vício que recaía sobre aquela coisa, ok? Próximo efeito jurídico, direito às benfeitorias. Quando a gente fala nesse direito às benfeitorias, a gente também vai fazer essa distinção entre boa fé e má fé. Todos os regimes de benfeitorias que a gente viu têm uma aplicação muito parecida. Aqui não é diferente. Quando você fala de boa fé, na boa fé, de benfeitorias necessárias ou úteis, você está dizendo, como
consequência jurídica para o possuidor que ele vai poder ter direito de retenção, que a gente já estudou, e de indenização sobre aquela coisa, ok? No que tange às benfeitorias necessárias ou úteis. E as voluptuárias, ele também vai ter direito a essa indenização, a receber pelo que ele percebeu, mas não vai poder exercer o direito de retenção, ou seja, ele ficará obrigado a restituir a posse, tão logo assim seja dele demandado por conta de eventuais dívidas decorrentes de benfeitorias voluptuárias, ok? Na má-fé, via de regra, não vai ter direito a ressarcimento por eventuais benfeitorias. Mas, na hipótese de ter, porque assim ele fez para assegurar o benefício, para assegurar a existência daquele bem, por exemplo, ele não vai poder exercer o direito de retenção. Então, mais uma vez, o ordenamento prejudica quem agiu com má-fé, né, ou torna mais difícil a vida de quem agiu com má-fé, e beneficia, entre aspas, cria melhores condições para aquele que estava de boa-fé. A gente fala da responsabilidade civil do possuidor. Então, mais uma coisa atinente aos efeitos jurídicos da posse, certo? No que tange a responsabilidade, mais uma vez, retomando a classificação, importa saber se a pessoa teve como origem dessa posse um fato de boa-fé ou de má-fé. Por quê? Na boa-fé, a responsabilidade ela é subjetiva, ou seja, ela precisa da comprovação, da culpa, pelo menos, do possuidor para que ele responda civilmente por aquela coisa. Do contrário, o bem perece ao seu dono, né? Então, ele vai perecer ao proprietário, se não for comprovado a culpa, na boa-fé. E na má-fé? Aí a responsabilidade ela vai ser objetiva, ou seja, ela independe da comprovação de dolo, ela independe da comprovação de culpa. Então não tem nenhum tipo de coisa que o possuidor pode alegar, o possuidor de má-fé pode alegar? Sim, ele se livra dessa obrigação, ele se livra dessa responsabilidade se conseguir demonstrar que aquela deteriorização ocorreria ainda que ele não tivesse tomado a posse daquele bem, ok? Então, essas são as atribuições de efeitos jurídicos da posse. Então, veja, a posse é um fato e a partir desse fato você vai ter diversas consequências. A gente vai, conforme a gente falou, uso capião, direito aos frutos. E o que acontece com os frutos? Decorrente de um fato, veja, direito às benfeitorias e a responsabilidade civil do possuidor. Então, é muito importante ter bastante claro esses institutos, porque é uma matéria muito importante para o direito civil, muito importante para o exame de ordem e que nem sempre é de tão fácil compreensão assim, ok? Bem, na próxima aula a gente continua falando, a gente vai falar daquele terceiro aspecto que é bastante importante, que são as defesas da posse, tá? Antes da gente encerrar, gostaria de pedir mais uma vez, como eu sempre reitero aqui, espero que não estejam cansados de ouvir isso, mas que vocês nos ajudem a divulgar os vídeos, divulgar o nosso material, porque isso é muito importante aqui pra gente, pro nosso trabalho. E convido vocês a assistirem a próxima aula e continuarem se preparando aqui com a gente. Muito obrigado pela atenção e até lá!